Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, uma noite abençoada aí para você. Que bênção que você está conosco nessa noite. Muito bom ver você conosco. Irmã Márcia, irmão Sérgio, irmã Carol, irmã Lu, Cícero, irmã Isabel. Deus abençoe vocês aí. Que bênção. Vamos aguardar os irmãos irem se conectando, né? Boa noite a todos vocês. Uma noite abençoada a todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia de nós falarmos um pouco sobre a palavra, dia de nós buscarmos ao Senhor, dia de nós clamarmos a Deus em oração. E eu quero que você, nesse momento aí, na sua casa, no seu lar, né? Você que está conosco aí, irmã Maria Cristina, irmão José, sejam bem-vindos. Uma noite abençoada para vocês. Você que está aí online, Beto, Estela, boa noite, graça e paz para vocês, glória a Deus. E eu quero hoje compartilhar algo acerca daquilo que Deus falou no meu coração nessa tarde, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, com certeza, vai abrir os seus olhos, vai fazer com que você possa refletir um pouco, eu tenho certeza disso, amém? Manilton, Deus abençoe, irmã Nilton, irmã Odete, glória a Deus. Irmã Cleusa, boa noite. Lucas, boa noite. Eita glória, bom demais tê-los aqui conosco. Irmã Valquíria, Deus abençoe sua família, irmã Valquíria, Deus abençoe. E hoje eu quero falar um pouco sobre aquilo que nós temos vivido. O que é, pastor, que nós temos vivido? Coronavírus? Não é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar sobre, às vezes, alguns momentos que nós vivemos de acomodação. Às vezes a gente está muito acomodado, irmãos, está muito acomodado. Estamos ali inertes espiritualmente, parados. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo dias difíceis, dias diferentes. Então eu quero falar um pouco com você hoje sobre esse tema. Sobre acomodação, sobre um sono espiritual que às vezes estamos vivendo, irmãos. Olha, uma inércia espiritual. O que é isso, pastor? Às vezes a gente está muito parado, a gente não está orando mais, a gente está acomodado. E a gente às vezes fica naquele estado de conforto. E isso é bom? Lógico que é. É gostoso estar ali confortável, num lugar cômodo. Mas é necessário nós buscarmos a Deus. É necessário nós despertarmos. É tempo de nós estarmos ali com os olhos abertos. Com certeza, meus irmãos. Estamos vivendo dias dos sinais do Senhor Jesus Cristo, né? Então, você que está aí se conectando, irmão Adalberto, irmã Yasmin, Lúcia, Cristiane, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês. E eu quero então falar com você acerca daquilo que temos visto hoje em dia. O povo de Deus está vivendo um tempo de acomodação. Pastor, isso não é verdade não? Não! Estamos acomodados dentro do nosso lar, assistindo nesse exato momento um culto onde você pode aí estar aí na sua casa, no sofá, jantando na cozinha. Olha que conforto, olha que lugar confortável para você assistir, para ouvir essa palavra. Ao invés de nós estarmos na igreja, estamos em casa. Muitos estão até gostando disso, e isso nos preocupa. Porque aqui a gente se lembra, irmã Luci, boa noite, Deus abençoe você, Eloá, toda a sua família. Mônica, Rafael, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Rafinha, campeão, Deus abençoe você. Então é muito confortável nós estarmos em casa. É confortável para mim estar aqui na minha casa, falando com você agora. É claro que nós temos que respeitar as leis, observar aquilo que nós estamos vivendo, mas cuidado para você não viver uma inércia espiritual. Cuidado para você não se acomodar espiritualmente.
Cuidado para você não dormir espiritualmente, meu irmão. Tem gente dormindo, espiritualmente dormindo. Não está tendo culto mesmo, então está tudo bem. Eu tinha responsabilidade de ir de domingo na igreja, mas agora... Não, você precisa despertar. Efésios capítulo 5, versículo 4 diz assim, olha, desperta, ó tu que dormes. Tem hora que nós precisamos despertar. Lembra-se daquelas mulheres, as 10 mulheres, apenas 5 estavam vigiando, preparadas, cheias do azeite. Jesus voltou para buscar a sua noiva e apenas 5 daquelas estavam preparadas. Que você não seja as 5 imprudentes, que você não seja as 5 que estavam dormindo. Por isso, nessa noite eu quero falar com você. Desperta, ó tu que dormes. Pastor, mas eu vou na igreja como? Não está tendo? Você está orando na tua casa? Você tem tido esse momento de reflexão, como agora, na sua casa, quase todos os dias? Ou você, de vez em quando, busca Deus? De vez em quando, ouve um louvor? Você tem feito isso? Meu irmão, você que está com sua Bíblia aí, eu gostaria de que você nesse momento olhasse para um texto que está lá em Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Olha, acompanhe comigo, Juízes, capítulo de número 16, e o versículo é o de número 19. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Aqui é um texto que nós conhecemos muito bem, aqueles que fazem parte dessa história. Estamos falando de Sansão, estamos falando de Dalila. E o texto diz, em capítulo 16 de Juízes, versículo 19, e diz a seguinte palavra: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Preste atenção naquilo que eu quero dizer para você nessa noite. Às vezes nós estamos tão acomodados, estamos vivendo um tempo de inércia, não estamos vivendo aquele tempo ali de oração, de buscar o Senhor. Estamos vivendo um sono espiritual, dormindo, literalmente dormindo. E é isso que aconteceu com esse moço chamado Sansão, aquele que era o libertador de Israel, aquele que tinha uma promessa sobre a sua vida. Agora ele vai dormir nos joelhos daquela que iria destruí-lo. Ou seja, o pecado que iria destruir Sansão era esta mulher chamada Dalila. O pecado fez com que Sansão dormisse, vivesse um sono espiritual. E eu quero alertar você nessa noite, a nós todos, que cuidado para que o pecado, cuidado para que aquilo que você tem sua maior fraqueza, não faça você viver um sono espiritual. Não te leve a dormir este sono profundo, porque pode ser tarde demais, e quando você acordar, algo muito grave pode ter lhe acometido, pode ter acontecido em sua vida.
É interessante que o versículo de número 20 diz que quando Sansão se levanta, ele diz: olha, eu vou ainda sair esta vez como antes, porque todas as vezes eu me livrei. Mas agora era diferente. Aquele sono profundo levou ele à destruição completa. E ele não sabia que o Senhor havia retirado dele o Espírito de Deus, o seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver um tempo de frieza, de sonolência, de acomodação, de inércia espiritual. Você precisa entender que hoje, esse tempo chamado agora, é tempo de nós estarmos atentos, é hora de nós despertarmos deste sono que nós estamos vivendo, dessa acomodação. Você não pode estar acomodado nesse tempo chamado hoje. Nós não podemos. Atos capítulo 20 vai falar de um moço chamado Eutico. E enquanto a palavra estava sendo pregada naquela noite pelo apóstolo Paulo, diz o texto bíblico no versículo 7 a 9 de Atos 20, que esse moço, ele cai do terceiro andar. Ele estava vivendo um sono profundo, um sono profundo. Há pessoas vivendo um sono profundo, e o sono profundo pode te levar a uma queda. O sono profundo espiritual pode te levar à destruição. E o mais importante, às vezes você não está percebendo que você está vivendo um tempo de sonolência espiritual. E olha, quer saber quais são os sinais de uma acomodação espiritual? Quer saber quais são os sinais de um tempo de frieza espiritual? Um tempo de sono espiritual? Primeiro, Salmo 122 diz para mim e para você, preste atenção nesse texto. Salmos, capítulo de número 122. Olha que algo poderoso está nessa palavra, para que você entenda. Aqui é uma oração de Davi, é um cântico de Davi. Oração para que eu e você possa despertar. Salmo 122, preste atenção. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui dentro desses salmos, nós podemos trazer algumas reflexões e demonstrar alguns sinais de que nós estamos acomodados espiritualmente. O primeiro sinal: falta-nos alegria para estarmos na casa de Deus. Ao passo que Davi está dizendo: olha, alegrei-me quando me disseram vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Alguns estão dizendo: será que é preciso estar na casa do Senhor? Para quê? Para que estar na igreja? Para que buscar Deus? Esse é o primeiro sinal de que você pode estar vivendo um sono espiritual. O segundo sinal é que nós podemos entender que quando você não dá mais importância para a graça de Deus, para o favor de Deus sobre a sua vida, talvez você esteja vivendo um tempo de sonolência espiritual. Por quê, pastor? Porque diz o versículo de número 4, verso de número 4, aonde sobem as tribos do Senhor, ou seja, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que são seus discípulos.
Eles são chamados para quê? Para dar testemunho, diz o verso 4. Para dar testemunho e também para darem graças ao nome do Senhor. É na igreja que você glorifica, que você dá graça ao Senhor, que você agradece a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. É na igreja que é formado o nosso testemunho. É pela palavra, é pela presença do Senhor que gera em nós a mudança, a transformação, o testemunho. Daquilo que eu era no passado, mas hoje, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus me tornou, o testemunho. Mas quando você perde o prazer, perde a motivação para estar na casa de Deus, dando graça, agradecendo a Deus, pode ter certeza de que você está vivendo um tempo de sonolência espiritual, de inércia espiritual. Você talvez esteja acomodado, e isso não é bom sinal. Quando você não tem mais força para orar, é o terceiro sinal de que você não está bem. Porque o verso de número 6 diz: orai pela paz em Jerusalém. Ou seja, havia uma motivação para aquele povo estar buscando a Deus, indo ao templo, indo para Jerusalém. Havia uma motivação. Pastor, não tem motivação nenhuma, então você está com problema. Talvez você esteja aí vivendo um sono espiritual. E cuidado, meu irmão, para você não cair. Cuidado para você, quando precisar, quando você despertar, não seja tarde. Olha, observe comigo. Há sinais de evidências quando você está vivendo um tempo de frieza espiritual. Falta interesse de estar na casa de Deus. Quando você já não dá mais graça, quando você já não dá mais louvor a Deus, quando você não tem mais entusiasmo de ir e estar com Deus, quando você não tem mais força para orar, quando você percebe que a sua casa deixou de ser um lugar de paz, de prosperidade. Note comigo o verso de número 7. Haja paz dentro dos teus muros. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Meu irmão, quando não tem mais paz dentro de casa, dentro da sua família, quando você não encontra mais prosperidade dentro do teu palácio, da tua casa, algo está errado. Talvez é dia de você se despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. É hora de você sair dessa sonolência espiritual. Que você não seja como Sansão, que esteja aí deitado nos joelhos do teu pecado, vivendo esse sono profundo, porque pode ser que você acorde e seja tarde. Deus, o Espírito de Deus, o Senhor está trazendo para mim e para você hoje algo para você refletir profundamente. Eu estava observando e nessa tarde estava estudando e eu tive como um exemplo em um dos livros que eu estava olhando, lendo. E o autor despertava o meu entendimento e ele disse assim, ele deu um exemplo muito interessante. Preste atenção nesse exemplo. Ele disse que quando se nós colocarmos uma panela no fogo e ferver aquela água, se nós jogarmos uma rã, aquele sapinho, aquela rãzinha, se a panela estiver fervendo e jogar a rã, ela rapidamente pula para fora. Essa é a reação desse bichinho, desse animalzinho chamado rã. Se a panela estiver fervendo, e você jogar ela pula para fora. Porém, se você colocar a água e a rãzinha dentro da água, dentro da panela, e colocar ao fogo e aos poucos
a temperatura ir subindo, aos poucos a temperatura levar à quentura máxima e ferver, a rã, ela não percebe, porque ela vai se adaptando à temperatura. Olha que interessante. Ela não pula para fora. Por quê? Porque quando começou estava fria a água, mas foi aos poucos a temperatura foi subindo e ela não percebeu. Ou seja, ela se adequou, ela se adaptou à temperatura. Assim também pode acontecer conosco. Nós vamos nos adaptando àquilo que está acontecendo, nós vamos nos adaptando ao nosso dia a dia, nós vamos nos adaptando a esse tempo longe de Deus, longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, longe do louvor, longe da graça. Vamos nos adaptando aos dias de hoje e aí pode ser tarde. A rãzinha não percebe que a temperatura aumentou porque ela se adaptou. E às vezes eu e você não percebemos porque nós nos adaptamos. Ah, pastor, domingo eu não vou na igreja não, porque afinal de contas eu assisto pela internet. Tem tanta gente falando na internet a palavra de Deus, pastor. Salmo 122. Em Davi havia alegria de estar na casa de Deus. Salmo 122. Em Davi havia graça de Deus por tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida. Salmo 122. Davi era um homem de oração. Por isso que o seu reino e o seu coração foi tão maravilhoso para com Deus. Salmo 122, havia paz e prosperidade. Eu quero que você entenda essa palavra. Eu gostaria de que você mudasse a sua mente. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12 vai dizer, esse versículo você conhece mais do que eu. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos, para que você experimente aquilo que Deus tem para você. Você não pode se acomodar, meu irmão. Você não pode se acomodar. Você não pode viver essa inércia. Você não pode. Eu quero te dar um exemplo. Olha só. 1 Reis, capítulo de número 10. 1 Reis, capítulo de número 10. Fala de uma rainha de Sabá. Rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo de número 10, diz, meus irmãos, que esta mulher sai do seu reino, lá de Sabá. Ela anda cerca de 3.000 quilômetros até chegar a Salomão. Sabe por quê? Porque ela ouviu dizer que o reino de Salomão era algo grandioso, poderoso. Ela sai do conforto do seu palácio. Ela sai do seu conforto. Ela sai da acomodação do seu palácio. Ela deixa de lado todos os privilégios de ser rainha e vai para um deserto escaldante para andar meses e meses, 3.000 quilômetros
pelo deserto, ou seja, ela sai do seu conforto, ela sai da sua acomodação, ela sai da sua inércia dentro de um palácio para entender, enxergar, compreender o que é que havia de especial em Salomão. E o texto bíblico diz, 1 Reis, capítulo de número 10. 1 Reis, capítulo de número 10. Olha só. 1 Reis, capítulo de número 10. Versículo de número 4 diz: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das coisas e das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que eu vim, e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Ela ficou impactada, ela ficou ali maravilhada. Mas eu digo a você que o que ela viu, o que ela aprendeu, eu tenho certeza de que quando ela voltou para o seu reino, nada mais foi igual. Por quê? Porque ela saiu do estado de acomodação, ela saiu do seu conforto, ela saiu da inércia, ela teve uma atitude de se levantar e ir conhecer o novo, de enfrentar o deserto, de buscar aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu quero convidar você nessa noite a sair dessa mesmice que você está vivendo, desse estado de acomodação, e conhecer não ao rei Salomão, mas ao rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que pode mudar a tua vida. É hora de você se levantar, meu irmão, é hora de você sair desse comodismo, é hora de você sair dessa mesmice, é hora de você parar tudo, enfrentar o deserto, atravessar o deserto, o sol escaldante, a situação difícil, o problema. Tenha coragem de se levantar contra o problema, tenha a coragem de mudar a situação. Vai saindo desse seu pecado, meu irmão, sai disso, lute contra isso, saia da frieza, saia do dia, desse sono profundo que você está vivendo, e entregue-se ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que pode mudar e abençoar a sua vida. Eu ouço os jovens dizendo assim: pastor, eu quero ser médico. E aí a gente pergunta: quanto tempo você estuda por dia? 1 hora, meia hora. Quer alcançar algo, mas não sai do seu estado de acomodação. Pastor, eu quero ser rico, mas acorda 10 horas da manhã. Quero emagrecer, mas continua comendo pudim. Fala Deus. Você está entendendo? Nós precisamos mudar. Nós precisamos sair da mesmice. Você já viu alguém resolver seus problemas sem ter coragem de enfrentá-los? Você já viu alguém cumprir seu chamado de Deus sem obedecer a Deus? Você já ouviu alguém crescer sem dedicação, esforço, entrega? Será que Abraão conseguiria alcançar a promessa sem sair da sua terra, sem sair da sua parentela? Ele precisou sair do seu estado de acomodação, ele precisou acordar para a vida. Será que Moisés conseguiria libertar o povo do Egito se ele continuasse em Midian? Pare para pensar. Onde você está hoje? Onde você quer chegar?
Enfrente aquilo que está te prendendo. Para Sansão, Dalila estava prendendo ele. Ele estava preso nos joelhos de Dalila. Ei, esteja preso nos seus próprios joelhos diante de Deus. Aleluia. Pare de olhar para trás. Há um presente para ser vivido e há algo grandioso que Deus tem para você. Renova sua mente. Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Invista em você. Não pare. Saia, levante-se. Toda vez que Deus fala com alguém, com algum homem, Josué, levanta-se. Levante-se, Josué. Moisés, levante-se. Abraão, levante-se. Deus está falando conosco hoje. Nós precisamos nos levantar, sair desse estado de comodidade, desse tempo de frieza, de sono espiritual. Romanos 13:11, façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você desperte. Por que você não está orando mais? Por que você parou de clamar pelo teu filho, mãe? Por que você parou de buscar pelo teu marido, esposa? Por que você, irmão, parou de buscar a Deus pelas responsabilidades do teu lar, pelo teu casamento, pela vida dos teus filhos? Por que você não ora mais de madrugada buscando ao Senhor pelos milagres? Milagres são gerados através de oração. Mas nós estamos tão acomodados, estamos tão preocupados com outras coisas e estamos vivendo um sono profundo, uma inércia espiritual. Eu quero nessa noite dizer ao teu coração: desperta, desperta, desperta. Você quer algo novo na tua vida? Desperta. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas continuarão acontecendo. Mas Deus está te chamando para você atravessar o deserto, se for preciso, como a rainha de Sabá, e enxergar com seus próprios olhos aquilo que Deus quer te ensinar. Quando você sai da acomodação, quando você sai do sono espiritual, Deus te ensina, Deus te mostra coisas maravilhosas, Deus faz coisas poderosas. Creia nisso, entenda isso, viva isso em nome de Jesus. Não perca a oportunidade, não permita que seja tarde para você acordar, porque o erro, o pecado, a acomodação pode te destruir. Não se acostume como a ranzinha dentro da panela de água. Você não é uma ranzinha, você é filho de Deus, servo de Deus, discípulo de Deus, filho do Senhor, filho do Deus Altíssimo. E o Rei dos Reis está te esperando para que Ele possa realizar em você as vontades dEle, que são boas, perfeitas e agradáveis. Os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal. O Senhor está à porta batendo. Permita Ele entrar nessa noite no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. E eu quero que você levante um clamor, uma oração. Talvez você é esta pessoa que está dormindo espiritualmente. Eutico, está na hora de acordar. O Senhor está te ressuscitando hoje por esta palavra. Por esta palavra o Senhor quer te levantar hoje. Entenda essa verdade, entenda isso. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Somente o Senhor tem todo o poder de agir sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está ouvindo esta palavra nesse momento. E a Tua palavra diz
que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para tirar esta pessoa deste sono espiritual, desta acomodação espiritual, dessa inércia espiritual, e se levantar nessa noite, olhar para o céu e ver que existe uma saída. A nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor, pois somente o Senhor é poderoso para realizar coisas maravilhosas em nós e em nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca agora este coração, Senhor. Em nome de Jesus, esta pessoa que está ouvindo e estava desanimada, na autoridade do nome do Senhor, nós repreendemos esse desânimo, este tempo de frieza espiritual. Em nome de Jesus, vai passando agora na mente, que essa mente seja renovada, seja transformada, que esse coração agora, Senhor, seja cheio de alegria, de esperança. Meu Deus, desperta aquele que está dormindo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós não queremos olhar para trás. Nós não queremos, Senhor, sermos ingratos, mas nós queremos buscar a Sua face. Nos fortalece para orar, nos fortalece para crer. Aumenta a nossa fé, Senhor, nessa noite. Traz crescimento espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta aquele que está caído. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Traz de volta a alegria de estar na Tua presença. Traz de volta. Ah, Senhor, nós oramos, ó Deus, pedindo este milagre sobre as nossas vidas. Porque nós entendemos, Senhor, que se nós estivermos preparados espiritualmente, nada e nenhum exército do inimigo vai nos derrubar. Se nós estivermos preparados, ó Pai, nenhum mal chegará à nossa tenda. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite. Desperta aquele que está vivendo este sono espiritual. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor. Abre os olhos dos Teus filhos. Muda, Senhor, as atitudes. Muda, Senhor, os pensamentos, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que este mal que tem tirado a alegria e roubado a nossa paz, este mal chamado enfermidade, coronavírus, seja repreendido no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e nos livra deste mal, ó Pai. Livra a nossa casa, livra a nossa família, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo para que a Sua proteção seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Eu oro, ó Pai, pedindo para que a Sua mão forte seja sobre cada lar, sobre cada família. Meu Deus, eu apresento em oração também nessa noite a vida, Senhor, da minha querida Lígia Gromboni, pedindo para que o Senhor dê saúde a ela. Hoje é uma data especial, aniversário da Tua filha, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha repousar sobre a vida da Tua serva. Que o Senhor lhe conceda paz, alegria, saúde, força, sabedoria. Mais que isso, Senhor, que a Sua graça abundante seja sobre a vida dela e de toda a sua família, no nome de Jesus Cristo, Pai.
Eu oro também, Senhor, por todos os meus irmãos que nesse momento estão ouvindo esta palavra, seus lares, suas famílias, aquelas pessoas que estão nesse momento pela internet ou nesse exato momento ouvindo esta palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Deus, faça com que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade repouse sobre cada um dos teus filhos, ó Pai. Nos abençoe, nos dê, Senhor, visão. E não permita, Senhor, nós estarmos vivendo um tempo de sono profundo espiritual. Não é tempo de nós estarmos vivendo é tempo de nós estarmos preparados, atentos, pois eu sei, ó Deus, que o Senhor está próximo de vir buscar os seus filhos, a sua igreja. Que nós sejamos prudentes, que nós estejamos cheios do óleo precioso em nossos corações, em nosso espírito. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu sei, ó Deus, que nessa noite o Senhor veio edificar a muitos de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu oro para que a sua casa seja abençoada. Eu oro para que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe sua vida profissional. Que o Senhor abra as portas para você, para a tua família. E que você tenha um final de semana poderoso na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo seja sobre você, que a paz que excede todo entendimento venha sobre você, sobre sua casa. Um grande abraço. Jesus, nós te amamos. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço.